Carinhosamente, a minha saudação. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, de todos os santos e anjos. A paz do nosso santo e querido irmão Aldo. Bem como Jesus disse, não a paz que o mundo oferece, mas a paz que eu vos dou. Esta paz, ela ajuda a preparar o seu espírito, traz tranquilidade, entendimento e sabedoria para participarem da reunião. E assim eu os convido para se colocarem em pé. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso cenário, Igreja Forte. Bondoso Deus, amantíssimo Pai Celestial, a nossa gratidão, nosso louvor e adoração por estarmos reunidos em Tua casa, neste tabernáculo, na casa de Deus. Agradecidos pela vida, pelo ar que estamos respirando, pelo dia que passamos, agradecidos ao Senhor e ao Teu Espírito pela formação da Igreja Apostólica através do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador. E juntamente com a Santa Avó Rosa, glorioso Espírito Consolador e Maria Santíssima, nossa Mãe, preparou a Igreja, instruiu os dirigentes, e a Santa Avó Rosa conosco ainda fisicamente estava, então iniciou o trabalho sob a orientação dos céus. E hoje, 72 anos, falamos a mesma linguagem que o Senhor pediu que o seu Filho amado Jesus colocasse à frente desta igreja. Por isso te agradecemos. Agradecemos, ó Jesus, ó Santa Avó Rosa, pelos milhares de almas que já estão no reino dos céus, que foram salvos através da palavra desta igreja apostólica. Agradecemos a tudo e a todos. E nós reunidos aqui estamos. Eu espero que cada um tenha o compromisso de participar da reunião e ter o privilégio de sair fortalecido, cheio das graças, das virtudes, do entendimento e também do perdão. Ajude aqueles que não vão poder aqui estar. Os nossos ouvintes do programa A Hora Milagrosa, todo o nosso povo espalhado por este país, os que nos assistem através da internet. Que as bênçãos preciosas dos céus adentre a sua casa, fortalecendo e protegendo. Nós te agradecemos, Santa Avó, e que todos os atos desta reunião, a Senhora ao lado de Jesus, aí nos céus, receba como um bálsamo perfumado para honra, glória e louvor.
E assim nós te agradecemos, louvamos e bendizemos o reino dos céus. Amém. Vamos cantar o hino de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito
Vamos ajudá-lo praticando o perdão. Podemos ajudar vivendo mais em união. Vamos ajudá-lo abrindo nosso coração. Devemos ajudá-lo estendendo a nossa Ele nos pede com a sua humildade que o ajudemos a levar para a humanidade, levar o alívio que sentimos aqui, dar ao mundo um motivo para conosco sorrir. Ele está nos pedindo que vivamos em santidade, que sejamos mais humildes e pratiquemos a bondade. O irmão Aldo merece nossa consideração, todo o nosso respeito e toda a nossa atenção. O irmão Aldo nos considera de todo o seu coração. Ele nunca nega para nós sua compreensão. Vamos colaborar vivendo esta doutrina. Precisamos ajudá-lo
no Evangelho de Jesus. Incansável nos ensinou a andar no caminho da luz. Ele sempre ensinou a praticar o que Jesus praticou. Deu exemplo com seu jeito de amar, como Cristo nos amou. Ele ensinou a vivermos uma vida de humildade, a buscarmos sem cansar a santidade que Jesus Cristo em sua vida tanto preservou. Ele ensinou a vivermos uma vida de humildade, a evitarmos o pecado e a malícia, bem como Cristo em sua vida evitou. O irmão Aldo ensinou que nos amássemos como Jesus nos amou. Complacente ensinou que perdoássemos como Cristo perdoou. Sua vida foi exemplo de humildade, de bondade e mansidão. Paciência, tolerância e amizade, mesmo sob ingratidão. Ele ensinou que a humildade é a virtude principal para quem pretende lá na glória celestial ter o direito de herdar um galardão. Os seus sermões estão escritos para nossa referência, para lembrarmos seu amor e paciência, do seu exemplo e de sua pregação. O irmão Aldo estendia sua mão a quem o procurava. Atendi, não fazia distinção, e com amor abençoava. Demonstrava seu carinho e atenção a quem sua bênção subiu.
suplicava. Ensinava a crer em Deus e a não temer a luta que se aproximava. Ele ensinou a praticarmos a vontade de Jesus, que com imenso amor por nós morreu na cruz, para dar vida eterna a quem lhe for fiel. Cremos que Ele é o profeta prometido por Jesus, para levar ao mundo inteiro sua luz, guiando assim o seu rebanho para o céu. Para o céu. Para o céu. Há muitos anos, em longes terras, uma menina nasceu. Era bela e formosa, viveu em lar piedoso ao Senhor Deus poderoso. Aprendeu a servir com dedicação e amor. Aprendeu que um dia Deus a esta terra enviaria o Messias, seu enviado, para derrotar o pecado.
Irmãos, hoje é dia de oração. Reunião de oração, melhor dizendo. Para provar inicialmente o poder da oração, eu vou ler um outro testemunho. Na congregação de Hortolândia, em São Paulo, assim testificou nossa irmã Leida dos Santos Rodrigues, em 1 de março de 2025, dizendo assim: eu sofria há anos com bronquite asmática e quando me atacava a crise, sofria muito, pois não podia respirar. No ano de 2023, tive uma crise muito forte. Então, em oração, pedi a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que me livrassem daquela situação. E meu pedido foi aceito, pois todo aquele desconforto passou e nunca mais tive crise asmática. Gozo de boa saúde e disposição. Estou com 82 anos de idade. E agradeço aos céus, a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e ao Santo Irmão Aldo Primaz, por esse milagre. Faz mais de 2 anos que recebi esta grande bênção. A irmã Leida dos Santos Rodrigues. Então está aí, irmãos, o poder da oração. Jesus disse: tudo o que pedires em oração, creia que irão receber, e eu estarei com vocês, e eu estarei com você. Então, irmãos, a oração é a nossa arma.
o suprimento desta arma, a vida verdadeira de apostólico, de um filho de Deus. Então, irmãos, São Tiago também registrou em relação à importância da oração. Para que ela funcione mesmo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Ser praticante. Teoria, todos têm bastante. Até uma criança sabe o que pode e o que não pode fazer, devido à disciplina da igreja. Então, irmãos, há criaturas que infelizmente acostumaram desobedecer e levam uma vida em desobediência como se fosse uma normalidade total. Não parou para observar. Não parou para observar a beleza dos ensinos da Igreja Apostólica, o significado das características de um verdadeiro Filho de Deus. O que é a consagração? O que é a santificação na minha vida? O que é o verdadeiro amor? Amor é fácil pronunciar. É difícil executar. Como segundo mandamento. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso desejar para o meu irmão aquilo que eu não quero para mim. Preciso desejar aquilo que eu quero para mim e para meu irmão ainda melhor. Mas e o ser humano, irmãos? São milhares e milhões. Vejam o poder de Deus. Cada um com o seu jeito de ser, com a sua característica, com o seu jeito de falar e agir. Mas a doutrina de disciplina apostólica molda em tudo na vida de uma pessoa. Observaram isso? O programa começa na casa de uma família. De repente começa a melhorar. As bênçãos da Santa Avó Rosa, do Irmão de Jesus de Maria Santíssima adentram naquele lar. De repente são apostólicos. E pelo poder da palavra, aceitou de livre e espontânea vontade, se tornou um apostólico. Mas se eu sou apostólico, eu tenho que obedecer. Obedecer, o que é um obediente? Aquele que obedece normas, regras e procedimentos, que tem um objetivo nosso, em nosso caso, de nos levar ao céu, através da salvação. Não é isso que estamos lutando neste mundo? Nós vivemos neste mundo sem pertencer a ele, porém, com o objetivo principal, voltar para a nossa casa de origem, o reino dos céus. Veja o poder do nosso Pai, do seu Espírito e de seu Filho Jesus em lutar nesta terra através de homens para fazer com que as criaturas tivessem a oportunidade de ser salva e retornar aos céus, exatamente como fora criado. Por isso a nossa batalha, a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica tem 72 anos. Nós temos milhares de apostólicos no céu. E cada dia está indo apostólico. É que não fazemos a contabilidade de quantos irmãos essa semana já foram encontrar com a Santa Avó Rosa.
Mas nós precisamos estar preparados, irmãos. Se eu perguntar, quem quer ir para o céu amanhã? Ninguém vai levantar a mão. Mas sabe o que vai acontecer amanhã? Em termos espirituais, não sabemos. Por isso devemos estar preparados hoje. A fé, irmãos, na Santa Avó Rosa e no irmão Aldo precisa ser verdadeira. Não só quando precisa. Certa vez o irmão Aldo na fila e eu do lado dele, chegou um mocinho e falou, irmão Aldo, eu preciso trabalhar e amanhã eu tenho uma consulta médica, o exame admissional. Eu estou com a sinusite danada. Não sei se eu vou conseguir ser aprovado. Mas falou, vai, você vai conseguir. Confia na Santa Avó que eu vou falar com ela. Mas o irmão deu uma titubeada em relação à fé. Aí ele começou a andar, lá na frente ele olhou para o irmão Aldo. O irmão Aldo disse assim, precisa ter fé, viu? Se você não tiver fé, vai ficar difícil. Entenderam, irmãos? Mas por que o irmão Aldo falou assim? Porque ele tem o poder de onisciência e onipresença. Ele viu o pensamento do irmão. Ele viu que o irmão deu uma dúvida, ele duvidou. O irmão Aldo falou, se não tiver fé, fica difícil. Confia, tenha fé. É o trabalho do nosso querido irmão Aldo, enquanto esteve fisicamente. Eu vi dezenas de situações em que o irmão Aldo provou que ele tem poder intrínseco do nosso Deus. A oração, irmãos, ela dá paz. Ela dá tranquilidade, entendimento, ela dá respostas. Ela ajuda a encontrar direção para a sua vida. Concordam comigo? Ela dá forças para obedecer e evitar a tentação e cometer pecados. Em vez de pecar, ore. Porque, teoricamente, sabem, se eu fizer isso, está errado, é pecado. Então, ore. Substitua com a oração. A oração faz realizar milagres. Então, podemos dizer que a oração é sua arma. Uma arma espiritual. Que é acionada e se estiver, vamos dizer assim, carregada com as características de verdadeiro filho de Deus, obediência, temor, fé, quando você orar e não duvidar, acontecerá o que pedides. Jesus, inclusive, deixou uma oração pronta. A oração do Pai Nosso. Primeiro vem o chamamento. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E ele está aqui, na Igreja Apostólica. Seja feita a sua vontade. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. E os irmãos sabem o restante. Observou então hoje, irmãos, a importância da oração? Ela evita tentações. A oração faz você, o senhor e a senhora, se autopoliciar. Pensamento. Eu não sei, não tenho esse dom igual ao irmão Aldo, de saber o que você está pensando, o que o senhor está pensando. E nem os senhores têm essa capacidade. Somente o irmão Aldo, viu? A Santa Avó, Maria Santíssima. Então, irmãos, se eu estou com um sentimento oculto, sentimento que não é bom,
que eu não falo para ninguém, nem para minha esposa, nem para os meus entes queridos da minha casa. Mas eu estou pensando. Isso é fruto do coração. O pensamento, irmãos, é fruto do coração, sabia? Se você estiver com o coração pesado, o pensamento não vai ser bom. Por isso tem aquele ditado assim: pense antes de falar. Os irmãos observaram que as pessoas que falam sem pensar sempre se complica. Depois não adianta, já saiu. É como jogar papel no vento. Por isso é sabedoria divina. Pensar antes de falar. Tudo isso, irmãos, são ensino de Jesus. Mas a primeira mensagem eu vou ler e vou falar sobre Maria Santíssima, a mãe de Jesus, nossa mãe. Porque somos irmãos de Jesus, nós somos amigos de Jesus. Então somos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Por isso que ele, na sua oração sacerdotal, ele pediu ao Pai para que faça com que sejamos um com eles. Olha a responsabilidade, irmãos. Sejamos um com eles, assim como ele é conosco. É difícil? É difícil, mas não é impossível. É só querer. A doutrina da igreja ela é tão sábia, tão inspirada pelos céus, um governo teocrático, vindo diretamente dos céus, irmãos, que o fanatismo em nosso meio é pecado. Nós precisamos estar ali, nivelado com Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo. Não podemos, evidentemente, confundir a pessoa santa com o fanático. Para ser santo nesta terra, vivendo no mundo, sendo filhos de Deus, não é fácil. Requer muito amor, desprendimento, principalmente material, valorizando o espiritual, para que a pessoa se torne santo, para garantir a sua salvação. Daí o trabalho da nossa Mãe Maria Santíssima, ao lado da Santa Avó Rosa e de Jesus. A Santa Avó Rosa fisicamente, ela e Jesus orientando-a. Como seria a igreja? A igreja apostólica, em homenagem aos apóstolos de Jesus. E hoje, irmãos, pregamos da mesma forma, ensinamos da mesma forma. Há aqueles que acham que vivem de superstição. Eu acho que se eu desobedecer a doutrina, a disciplina em relação à roupa, em relação aos trajes, às vestimentas, o apresentar na igreja, não tem problema. Eu acho. Achismo. Suposição. Não existe isso, irmãos. A doutrina é clara. A disciplina também. Está registrada no nosso estatuto. É só conferir. Entra no site da igreja e confere o estatuto. Documento oficial registrado em cartório e assinado pela juíza. Você vai bagunçar? Não, até um determinado momento vai chegar o momento que, se você continuar e não encerrar a sua revolta, a sua reprovação por si mesmo, porque se você mesmo inventou, você vai ser
convidado a se retirar. Ou a Santa Avó Rosa, Jesus aplicando o seu juízo, você sai por você mesmo. Acontece muito isso, irmãos. Eu conheço pessoas que ficou 30 anos na igreja, 35 anos. E quando surgiu as lutas que nós enfrentamos, ele não aguentou. Inclusive me disse, fiquei 35 anos na igreja para acontecer isso agora. Aconteceu o quê, irmão? Tenha fé, nós vamos vencer. Não volto mais, vou embora. Chamei, conversei, aconselhei. Como eu disse, ninguém está amarrado. Ninguém é pego a laço, vem para a igreja. Ninguém é forçado a absolutamente nada. Mas se estão aqui, é conscientizado de que você precisa obedecer a doutrina e a disciplina para adquirir saúde para o corpo. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Procurar o médico, fazer os exames, diagnosticado uma enfermidade. Temos que fazer o que preciso for, mas sabendo que temos a nossa arma, a oração. As petições vêm através da oração. Nós temos um hino que fala, somente ouvido nos céus, a oração de um justo, de um temente a Deus. Às vezes a Santa Avó Rosa, Jesus, Maria Santíssima e Romualdo, usando da sua misericórdia, Ele abençoa, Ele protege. Tantos testemunhos, irmãos, que nós sabemos de acidentes, principalmente. O carro deu perca total, mas os irmãos nem arranhões tiveram. Por quê? Clamaram, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, me protege, me ajuda. Então, irmãos, são centenas deles, de testemunhos que comprova a veracidade do que eu estou falando. Então, Maria Santíssima é responsável por esta beleza, pela saúde, pelo livramento, porque ela, juntamente com Jesus, é o alicerce desta igreja. Orientou a Santa Avó Rosa como deveria ser. Todos os atos que compõem as nossas reuniões, todos os atos que compõem as nossas reuniões, casamento, batizado, as reuniões comuns, a Santa Comunhão, até o ofício fúnebre, normatizado pela Santa Avó Rosa. Maria Santíssima, Jesus. Maria Santíssima lutou muito e luta juntamente com a Santa Avó Rosa e Romualdo para garantir a estabilidade espiritual da igreja, para que o poder de Deus, do Consolador e do profeta Romualdo não afaste, não vá embora. É mais fácil ir embora os revoltados, os rebeldes, do que perdermos este poder intrínseco e maravilhoso, que é o poder do céu sobre esta igreja. Por isso, irmãos, todo o nosso louvor e adoração à nossa Mãe Maria Santíssima. Ela esteve ao lado do seu Filho amado Jesus. Imaginou para uma mãe ver o filho ser crucificado, mas ela sabia o porquê e colaborou com ele em tudo. E o primeiro milagre de Jesus, quem pediu? Mãe Maria Santíssima. Estava numa festa de casamento. Acabou o vinho. E ela pediu para ele
Transforme esta água em vinho. Ele ainda disse, mãe, não é o momento, ainda não é chegado o momento, faça isso. E Jesus fez, transformou aquela água em vinho. Num casamento. E ali, irmãos, há variantes. Num casamento, onde se uniram dois formando uma só pessoa. Aí ele mostrou a necessidade da união do casamento para a formação da família. Ao mesmo tempo, ele mostrou a importância da união que todos devem ter. Na igreja, no coral, na sua casa, principalmente, porque é de lá que vêm as pessoas unidas, no trabalho, na escola, faculdade, onde estiver. Precisamos ser apostólico onde estivermos. Não ser apostólico somente na igreja. Por quê, irmãos? Se eu sou apostólico somente na igreja, eu estou ganhando o quê? Fisicamente na igreja, nós estamos vendo a pessoa física. Mas eu, como eu disse, eu não tenho o dom de ver a pessoa espiritual. Por isso devemos nos reunir na igreja de corpo e alma. Corpo físico, a alma, o espírito. E aprender. Aprender através de uma palavra, através de uma frase, de um parágrafo. Isso pode transformar a sua vida. Pode lhe trazer a liberdade que você tanto almeja. A saúde que precisa. Os irmãos imaginam que uma coisa depende da outra. São diversas atribuições que formam apenas uma: a proteção da sua pessoa. Eu sempre digo que em nosso corpo tem um espírito. Eu preciso cuidar do meu espírito, você do seu. Por quê, irmãos? Por quê? A salvação é individual. Eu quero que você seja salvo, mas você precisa fazer a sua parte, cuidar do seu espírito, seguir no caminho espiritual, trilhando juntamente com Jesus, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, obedecendo a doutrina e disciplina, que é o alimento do corpo espiritual. Maria Santíssima tem poder de curar a pessoa. Jesus e o nosso querido irmão Aldo, melhor dizendo, ele disse certa vez, estava lá em cima, na galeria com Maria Santíssima, assistindo a reunião de Santa Comunhão. Isso não me falha a memória, ele pediu silêncio. Pediu para o povo fazer mais silêncio, ter mais reverência. Aqui, irmãos, santos e anjos, tenho certeza que a Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e o irmão Aldo está conosco. Se existe uma coisa que eu tenho certeza, que o irmão Aldo está presente em todas as congregações, em todas as reuniões. Certa vez eu disse para ele, irmão, eu estou com dificuldade. Ele falou, não esquenta. Sobe no púlpito, faça a tua parte, sobe no púlpito e deixa comigo o resto. É assim, irmãos. Mas para mim subir no púlpito, eu preciso estar preparado. Tem que preparar. Inclusive materialmente. Sobre o assunto que está no boletim, Maria Santíssima e o profeta irmão Aldo. Eu vou ler sobre Maria Santíssima para os irmãos ouvir. No dia 15 de agosto, celebramos a Assunção da Virgem Maria Santíssima, nossa mãe e rainha, que foi elevada aos céus em corpo e alma. Corpo e alma. Que poder, irmãos, que merecimento. Santos e anjos veem,
e a arrebatou para os céus. Assim foi glorificada por Deus, vitoriosa pelos seus méritos e pelo seu imenso amor ao Senhor, a Jesus Cristo e a todos que buscam o bem, buscam a justiça e a santidade. Virgem Maria, a Mãe Santíssima, sempre foi pura e sem pecado. Preservada do pecado original, não conheceu a corrupção da morte nem do sepulcro, porque foi arrebatada aos céus pelos anjos. Ao anunciar que ela seria a mãe do Filho de Deus, o anjo Gabriel a saudou dizendo: Deus te salve, cheia de graça. Essa expressão revela que a Virgem Maria sempre foi e continua sendo plena da graça divina, imaculada desde o princípio. Por sua fidelidade e santidade, a Virgem Maria foi elevada pelos anjos celestes. Elevademos pelos anjos celestes, a glória eterna e coroada como Rainha dos céus. Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo concederam-lhe esta honra sublime, tornando-a Mãe Santíssima de todos os filhos de Deus. Bendita és, ó Virgem Maria Santíssima. Louvado seja eternamente o teu nome e o teu ministério, como Mãe de Jesus, nosso divino Salvador. Tu és também nossa Mãe Celestial, intercessora e luz no caminho da fé. No próximo sábado, 15 de agosto, realizaremos uma reunião especial em nossa sede e nas congregações que puderem se reunir nesse dia ou na data mais próxima, em comemoração à Assunção da Virgem Maria Santíssima. Será um momento de oração, louvor e gratidão, em que juntos honraremos nossa Mãe Celestial. Então está, irmãos, toda a nossa gratidão, glorificação e adoração à nossa Mãe Maria Santíssima, que de forma alguma está no pó da terra. Ela está nos céus. Ela está no céu, junto com Jesus, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, todos os santos, para proteger os apostólicos, para proteger as famílias apostólicas, para proteger a igreja, para fazer com que, através da oração, você se arrependa dos seus pecados e da consequência do pecado. Esses que acham que se eu fizer não dá certo, se eu fizer não tem problema, precisam pedir perdão. Esses que na sua casa têm um proceder totalmente diferenciado e dizem ser apostólico, pense bem, use a oração para pedir perdão. O perdão alivia, traz tranquilidade à alma, faz você abrir os seus olhos espiritual, faz você abrir o olho espiritual, vamos dizer assim, para você observar a beleza dos ensinamentos da Igreja Apostólica, a beleza destes ensinos que deixou Maria Santíssima, Jesus e o irmão Aldo, para que nós desfrutemos até o último dia de nossa vida, enquanto respiramos. Eu vi casos, irmãos, de irmãos que o último suspiro dele, ele disse, Maria Santíssima. Hoje ele está nos céus. Entenderam, irmãos? Agora o irmão Aldo.
Vamos falar do irmão Aldo. É outra mensagem. Uma pessoa à semelhança dos demais. Um homem à semelhança dos demais. Mas uma criatura ente celestial. Os céus o dominava. Ele subia aos céus. Para suportar tudo aquilo, tinha que ir nos céus e ver as maravilhas que lá existem. Quantos lembram do que o irmão Aldo te orientou e fez por você? Pela sua família, pelos seus filhos? Então, quando estiver acordado, desanimado, triste, abatido, cheio de situações para resolver, problemas rotineiros da vida, lembre, como disse Jesus, do seu primeiro amor. Quando conheceu a igreja, lembra? Fazia de tudo para comprar essa reunião. Vinha a pé. A congregação não tinha asfalto, era barro. Você vinha descalço até próximo à filial e colocava o sapato, para não sujar o sapato. E assim sucessivamente, irmãos. Cada um tem uma história. Se nós perguntarmos a origem do irmão, como ele conseguiu, como ele compareceu à igreja, o que ele passou para chegar até aqui, cada um tem uma história diferenciada. Nenhuma é igual. Por isso agora aqui está, tranquilinha, bênçãos celestiais. Eu oro, a Santa Avó me ajuda. Estacionou. Parou no tempo. Colocou a sua fé numa gaveta. A fé precisa estar igual a essas lâmpadas, sempre acesa. Por quê, irmãos? O inimigo não quer o povo lá de fora. Ele quer o povo de Deus. E se vacilarmos, seremos uma presa fácil na mão do inimigo. Por isso a consciência é sua. O corpo é seu e o espírito também. Quer agradecer ao irmão Aldo? Quer viver feliz? Lembre-se, como eu disse, lembre-se do seu primeiro amor. Que aquele desânimo, aquela tristeza, o problema que surgiu será resolvido através da sua alma, ou melhor, da sua arma, através da sua arma, que é a oração. Que Jesus ensinou, que o irmão Aldo pediu para que nós usássemos sempre em nossa vida. O irmão Aldo, como eu dizia, tem poder de onisciência, ele sabe. E ele está presente, onde for preciso. Testemunhos que comprovam isso. Há um senhor de cabecinha branca abriu o portão. Eu ia ser consumido pelo fogo. E, de repente, a porta abriu. Aí eu vi um senhorzinho lá no portão. Quem é o senhor? Não vi. Quem foi? Ah, o irmão apareceu lá na UTI, no centro cirúrgico. Tinha alguém te ajudando. O paciente viu, irmão. Tinha alguém te ajudando. Tinha um senhor te ajudando. Falando como você deveria fazer. Quem é esse senhor? Eu não vi, não tinha ninguém do meu lado. Os médicos falam, foi um milagre. Essa cirurgia foi um grande milagre, porque parece que tinha alguém me conduzindo. Eu nunca fiz uma cirurgia tão orientada como esta. Tinha alguém me direcionando para que eu reagisse, para que eu fizesse, para que eu cortasse aqui e não ali, e assim sucessivamente. É o irmão Aldo, irmãos. Irmão Aldo, você duvida, mas na hora que a situação complica, você vai gritar por quem? Uma criança grita pela mãe. Mãe,
Me ajuda. E nós? Nós temos mãe e pai. Deus, nosso Pai. Jesus, o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Maria Santíssima, todos os santos e santos apóstolos. Olhe, irmãos, o tanto de companheiro que pode nos ajudar no momento preciso e necessário. O irmão Aldo, ele está presente na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? O verdadeiro apostólico, ele é protegido, abençoado, sem que se perceba. Eu sou filho de Deus, sou obediente. De repente você sempre passa numa determinada rua, esse dia deu uma vontade enorme de passar pela outra. Aí você vai obedecer o seu instinto, passa pela outra rua. No outro dia aconteceu um desastre, naquela rua que você passava todo dia. Temos testemunho disso também. Situações desagradáveis. Que modo falou, não passe por ali. Não passe por ali. Não trabalhe usando aquela rua. A pessoa desobedeceu. Mas eu vou fazer o quê? Eu só tenho um único jeito. Passou uma vez, duas vezes. Aconteceu uma situação muito desagradável. Mas por quê? Não obedeceu. Então, irmãos, nós precisamos agir no tempo de Deus, não em nosso tempo. Eu faço uma oração e quero resultado imediatamente. Não, irmãos, não é assim não. O tempo de Deus é outro. Tenha paciência. Tenha longanimidade. Que na hora certa, tudo se resolve, tudo acontecerá. O irmão Aldre tem poder sobre enfermidades, qualquer enfermidade, irmãos. Há uma doença muito séria, o câncer. A pessoa está cometida pelo câncer e já quer se entregar. Não, você tem o irmão Aldo, você tem a Santa Avó, você tem Jesus, Maria Santíssima. Clame por eles, faça o que os médicos pedirem, mas orem. Então, meu amigo, meu irmão, que está em casa, muitas vezes, com esse tipo de enfermidade, não se desanime, não se entregue. Confia no irmão Aldo, na Santa Avó Rosa, em Jesus e Maria Santíssima. Faça o seu tratamento conforme a orientação médica. Você vai vencer. Apareceu tantos casos, irmãos. Inclusive eu sou vítima de uma situação dessa. Um câncer nível 7. É o nível mais agressivo. Aí, um dia, isso aconteceu há mais de 10 anos. Especificamente 13 anos. Eu fui ajudar a colocar o irmão Aldo no carro. É um prazer. Aí ele olhou para mim e falou assim, muda de médico. O médico que estava me tratando não era tudo aquilo. Eu mudei imediatamente de médico. Peguei o livro do convênio, irmãos, abri assim, ó. Já saiu no especialista. Fui até o médico, fiz o tratamento, o médico falou, não tem nada, João. Todos os exames dão normal. Só me resta fazer a biópsia. Falei, doutor, vamos fazer. Aí meu ódio já tinha me avisado. Você vai conseguir. Confia em mim, confia na Santa Avó Rosa, é o que ele falava. Confia na Santa Avó Rosa, que ela vai te ajudar. Eu vou pedir para ela. Quando veio o resultado, irmãos, fez a biópsia, quando veio o resultado, veio a confirmação, veio o estudo, porque saiu o resultado e depois há uma vamos dizer assim, uma verificação melhor. Realmente.
Fiz o que tinha que fazer. Agradeço a quem? A Virgem Maria. A Virgem Maria, Jesus, o nosso querido irmão Aldo, que me orientou, que esteve aqui. Mas há muitos casos de cura desse tipo de doença depois que o irmão Aldo foi para os céus. É a fé, é o merecimento, é a coragem. É preciso ter coragem, irmãos, num momento como este. Porque junto com a enfermidade, ao sabermos, porque há uns nomes ali científicos, então a gente não sabe. O que eu fiz? Fui para o Google, conferi. Aí vem os médicos e orientam. Tudo certo. O irmão falou, faz o que precisa fazer. Eu fiz. E aqui estou. Mas vamos ler a mensagem direcionada ao santo e querido irmão Aldo. Por isso, irmãos, não tenho palavras para agradecer o santo irmão Aldo. E todos aqueles que têm qualquer tipo de enfermidade, não se desanima. Creia, faça o trabalho médico, orientação médica, atenda, mas confia primeiramente no médico dos médicos. Jesus, o irmão Aldo, Maria Santíssima e todos os santos dos céus. Então a mensagem para ele diz assim: Santo irmão Aldo, primaz apostólico, sucessor do Consolador e profeta do Senhor. O Santo irmão Aldo foi escolhido e preparado pela Santa Avó Rosa com a aprovação de Deus para ser seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Enquanto viveu entre nós, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da liberdade das amarras deste mundo. Foi aquele que ouvia, aconselhava e fortalecia a verdadeira fé nos corações, que buscavam alento para a alma e sabedoria divina para vencer as adversidades da vida. Com divino amor, justiça e benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus Pai, atuando como pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de vir. Por sua honra e mérito, contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos profetas do passado, para cumprir seu ministério como profeta do tempo presente. Entre eles, destacam, melhor dizendo-se, Moisés, profeta Elias e Daniel, aos quais considerava grandes companheiros, conforme revelou à igreja em diversas ocasiões. Meus companheiros, Moisés, Elias e Daniel. Representou entre nós todo o poder de Deus e de seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja missão era revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade dos ensinamentos do Divino Mestre e ensinar regras de elevada moral e boa conduta para santificar a alma daqueles que crescem e se esforçassem por viver como verdadeiros filhos de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão destinada ao reino dos céus, no tempo determinado e conforme os desígnios de Deus Pai e de seu Divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo chegou ao fim. Seu espírito foi conduzido aos céus para integrar e ampliar por toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, os apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus Pai como um santo de grande poder e glória. Cremos também que ele continua em espírito, intercedendo junto a Deus Pai em favor dos fiéis, para que com sabedoria e proteção divina possam seguir os caminhos retos ensinados por nosso Senhor Jesus,
e pela Santa Avó Rosa. Confiamos que Ele ampara os fiéis em sua jornada cotidiana, que continuem caminhando almas preciosas ao céu, ao reino celestial, exercendo a função de supremo pastor anunciada por nosso Senhor Jesus. Acreditamos ainda que participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólicos. Cremos que somente uma pessoa dotada de virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e guiada pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições simultaneamente ao longo de todos os anos de seu ministério. Entretanto, o irmão Aldo sempre foi uma pessoa simples e humilde em seu proceder, jamais se vangloriando do que representava na terra, ou diante de Deus Pai de todo o seu divino poder. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente Santo Irmão Aldo, ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno e celestial em nossas orações e louvores no cotidiano, quando clamamos por seu nome e suplicamos que interceda em favor diante da Santa Avó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos, sem exageros em relação a este santo de Deus, tampouco com tendências ao fanatismo ou à intolerância de qualquer espécie. Cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que mereceu e alcançou por toda a sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos, pois confiamos na justiça divina em relação a Ele e ao povo de Deus no tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial, pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos apostólicos, sigamos firmes como povo de Deus neste tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nosso meio, santos que continuam a amparar nossas vidas e proteger esta igreja, obra de Deus consolidada e reconhecida nos céus, exercendo o poder do Pai para que este mundo se torne um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, expressemos nosso reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta do Senhor realizou em nós, entre nós, e pelo progresso que a igreja alcançou sob seu governo, tanto espiritual quanto material. Reconhecemos também o trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Muitas vezes assim como ocorria com a Santa Avó Rosa, cujo espírito era elevado aos céus por Jesus enquanto ele ainda exercia seu ministério entre nós. O irmão Aldo também era elevado em espírito pela Santa Avó Rosa aos céus e colocado na presença de Deus Pai para receber orientações divinas sobre o trabalho da igreja na terra. Essas orientações diziam respeito à santificação do povo, à salvação, às curas e à condução da igreja, livrando-a do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e Santo Irmão Aldo, nossa adoração e gratidão pelo glorioso ministério que exerceu entre nós e que continua exercendo. Pedimos que conceda sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidade em todas as famílias. Amém. Então, irmãos, belíssima mensagem do nosso querido irmão Aldo. Nós vamos encerrar. Eu agradeço a sua atenção, a sua participação. Mas eu quero agradecer e lembrar aos nossos pastores antigos, que estão velhinhos, com todo carinho, e muitos deles não conseguem vir à igreja,
porque o seu estado físico não permite. Mas nós temos as reuniões online. Eles podem assistir de casa. Eu quero, em nome da direção, creio, transmitir o nosso abraço. Porque graças a eles, nós não podemos esquecer, graças a eles estamos aqui. Eu estou pregando, existe o coro, existem jovens, graças a eles. Pastores itinerantes que trabalharam, que não têm essa tranquilidade que tem hoje. Pastores que desciam do ônibus e empurravam o carro para poder sair do lamaçal, para poder chegar na congregação, para fazer a reunião. 40 dias no campo, irmãos, passando por diversas situações. E hoje, avião, viagem aérea, daqui para Cuiabá de ônibus, por exemplo, é 24 horas. 23 horas, por aí. Pega um avião, 2 horas e 20. 2 horas e meia, eu estou no templo. Então veja como modificou, como aperfeiçoou. Mas graças à igreja, o trabalho, tantos jovens pregando, todo esse trabalho vem dos céus. Nós temos muito que agradecer a esses pastores. Eu estava olhando umas fotos de pastores bem antigos. Restam poucos. A maioria a Santa Avó já levou. Por quê, irmãos? Chega uma hora que o corpo e a Santa Avó recolhe. Recolhe para a sua morada, para o reino dos céus. Então, o nosso agradecimento, creio que em nome dos nossos companheiros, de um modo geral. Pastores que padeceram muito em relação à situação material, para executar um trabalho, para chegar numa congregação, para atender o povo carente da graça e da proteção divina. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença. Eu os convido para se colocar em pé. Nós vamos continuar agora através da oração e cantaremos o hino intitulado Minha Oração. Oh, meu Jesus, eu te adoro, Senhor, mais perto de Deus eu quero estar, e no seu reino sempre andar. Ajuda-me, pois, ó bendito Senhor, minha alma seja para o teu louvor, e meu coração cheio de gratidão. Ajuda-me, pois, a adorar o Senhor. Ouça a minha
Amém. Vamos cantar o hino de número 121, Gratidão ao Céu. Louvado seja o teu nome, ó Jesus, o do Pai, o de Maria, Santíssima Oremos. Bendita e Santa Vó Rosa, querida Mãe Maria Santíssima, querido irmão Aldo, nosso pastor, a todos os santos dos céus, que ainda está conosco, ao Senhor Deus, nosso Pai Celestial, humildemente agradecidos, pedimos que envias uma porção da unção do Teu Espírito a cada um dos nossos irmãos, a cada um de nós, para que possamos reconhecer a beleza da Igreja Apostólica, e vivenciar e praticar e garantir a nossa salvação. Ajude a todos, afastando a carência de entendimento, a dúvida. Faça com que eles pratiquem, ó Pai, ó Jesus, o perdão, porque é necessário para aliviar a alma e o coração. E agora iremos nos dirigir para os nossos lares. Que a Senhora, vós, juntamente com os seus santos, como sempre, nos acompanhe, nos proporcionando um bom dia de amanhã, um bom final de semana, onde juntos estaremos comemorando a vitória gloriosa de nossa Mãe Maria Santíssima. Afaste da vida de todos enfermidades, dores e perturbações, estes cujos nomes escritos colocados nesta caixa de oração, não sei o que acontece. A senhora sabe, vó, envie os seus santos e anjos para resolver, para dar paz, a paz de Jesus, para dar entendimento, sabedoria, restaurar o órgão doente dentro deste corpo, porque a Senhora, vó, juntamente com o irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima, podem fazer isso. Por isso nós te agradecemos, louvamos e bendizemos teu santíssimo nome. Queridos irmãos, receba as bênçãos celestiais do nosso Deus, do seu Espírito, do nosso Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do irmão Aldo, de todos os santos e anjos. Sejam felizes. Amém.